Oi pessoal, tudo bem com vocês? Assistiram os vídeos anteriores? No último vídeo, que é a aula 4, vocês assistiram a aula sobre estatística descritiva univariada, só que voltado para variáveis qualitativas. No vídeo de hoje eu vou tratar do mesmo assunto, só que falando das variáveis quantitativas. E vamos começar falando das variáveis discretas, que a gente faz análise da mesma forma como fez para as variáveis qualitativas. A gente pode fazer análise através de tabelas de frequência, gráfico de barras e gráfico de pizza. Nas tabelas de frequência, a gente calcula da mesma forma. Para cada nível da variável, a gente contabiliza a frequência absoluta, que é a contagem dos valores de cada nível, a frequência relativa percentual, que é você fazer a conta da frequência absoluta naquele nível, dividido pelo total, vezes 100 para dar uma porcentagem. Faz isso com todas as categorias? Não, estamos falando de variável quantitativa. Faz isso com todos os níveis e o total aqui sempre vai ter que dar 100, porque simboliza o total, né? Só para deixar um pouco mais claro, o que seria a frequência relativa? Toda vez que eu calculo a frequência relativa, eu estou calculando a frequência em relação a algum total. Então, por isso que na nossa frequência relativa aqui, eu pego, o cálculo é feito a partir da frequência absoluta da categoria ou do nível da variável, dividido pelo total, porque ela é relativa ao total. E aí, quando eu coloco ela em porcentagem, e nem sempre precisa estar em porcentagem, ela vira uma frequência relativa percentual, ou seja, ela passa a ser relativa a 100, em relação a 100. Entendeu a diferença? Podemos fazer as frequências acumuladas da mesma maneira que fizemos no vídeo anterior. Para acumular, a gente repete o primeiro valor da frequência absoluta do primeiro nível e depois acumula a cada nível. Então, essa frequência aqui é a mesma frequência absoluta do nível do número de filhos igual a 0. E aí, para a segunda frequência acumulada, eu vou somar a primeira frequência do primeiro nível com a segunda frequência referente ao segundo nível. E para o terceiro nível, eu vou acumular mais esse valor do terceiro nível da variável. E assim por diante. Mesma coisa fazemos com a frequência relativa percentual. Nós podemos ou calcular o percentual aqui da frequência acumulada ou acumular a frequência relativa percentual, ok? E os gráficos a gente faz da mesma maneira como trabalhamos nas variáveis qualitativas. Agora, quando estamos lidando com variáveis contínuas, é muito parecido, só tem uma pequena diferença. A gente tem que atribuir classes para essa variável, porque não dá para contabilizar para cada valor possível de uma variável contínua, não dá para contabilizar quantos indivíduos ou quantos valores aparecem na minha população. Então, por isso que eu divido os meus dados em intervalos. Esses intervalos são mutuamente exclusivos e todo valor observado deve pertencer a apenas um desses intervalos. Por exemplo, notas de 30 alunos de uma disciplina de estatística. Fui colocando na medida que os alunos foram entregando as provas, coloquei as notas aqui. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é ordenar esse conjunto de notas, porque aí facilita na hora de elaborar a tabela. Quantas classes eu devo usar? Na maioria das vezes, a gente considera uma escolha do próprio pesquisador, mas tem algumas regras de definição de número de intervalos. Mas eu prefiro que seja uma escolha pessoal, seja uma escolha arbitrária. As frequências que a gente vai trabalhar aqui são as mesmas frequências que a gente trabalhou na variável discreta e nas variáveis qualitativas.
A diferença é que a gente estabelece o número, os intervalos de classes, certo? Os intervalos aqui para definir, para abranger todos os valores do meu conjunto de dados. Lembrando, quando esse símbolo aqui significa que esse 3,5 pertence ao intervalo, e esse parêntese aqui diz que ele é um intervalo aberto à direita. Então, esse símbolo quer dizer que o 4,5 não pertence a esse intervalo. Então, se algum aluno tirou exatamente 4,5 na prova, ele vai pertencer a esse segundo intervalo aqui, tá? Porque esse símbolo representa que é um intervalo aberto à direita. Então, o valor que aparece no intervalo à direita do intervalo não pertence a essa classe, certo? Mas as frequências são iguais. E lembrando, aquela dica que eu dei no vídeo de variáveis qualitativas, quando a gente faz o cálculo da frequência acumulada percentual, não tem valor total aqui, mas o último valor da última categoria ou do último intervalo vai ser sempre igual a 100, que simboliza já o todo. Vamos falar agora dos gráficos? No vídeo sobre variáveis, a gente viu que os gráficos adequados para variável quantitativa contínua são histogramas, box plots, gráficos de linha, gráficos de densidade e outros que são mais elaborados, mas eu não vou abordar aqui. Então, agora vamos detalhar cada um desses gráficos. Vamos falar primeiro do histograma. Histograma são gráficos de barras, só que um pouquinho diferente. As barras são coladas, certo? Justapostas, para mostrar ao leitor que essa variável admite valores intermediários, valores quebrados, que é uma variável contínua. Por isso que e ela já dá ideia da distribuição de frequência dos dados. A altura de cada retângulo é proporcional à frequência absoluta, relativa ou acumulada, né, da classe que eu estou representando. As barras do histograma são chamadas de bins. E aí a gente pode fazer o histograma variando o número de bins. E isso pode afetar na conclusão que eu posso tirar dos dados. Então, cuidado na hora de definir a quantidade de intervalos que a gente vai usar para fazer a análise. O gráfico de densidade é uma representação da distribuição de uma variável numérica. Nada mais é do que uma suavização do histograma. Se eu voltar aqui no histograma, se eu construir uma linha aqui em cima das barras, essa linha é a densidade. É o gráfico de densidade. É uma linha suavizada, é uma versão suavizada do histograma. Tá? E tem o mesmo conceito do histograma. Lembrando, o gráfico de densidade, gráfico de histograma, é sempre um gráfico de frequência. Então, todos os gráficos de frequência no eixo horizontal, eu vou ter a variável que eu estou estudando. E no eixo vertical, eu tenho a densidade ou a frequência analisada, ou frequência relativa, frequência percentual, frequência absoluta, tá? É sempre um gráfico de frequência, tanto histograma como densidade. O box plot nós falaremos numa próxima oportunidade, porque ele é um gráfico muito completo e muito especial. Agora eu quero falar para vocês sobre o gráfico de linhas. Muita gente usa muito esse gráfico de linhas porque ele é fácil de compreensão, né? Mas nem sempre o gráfico de linhas é o gráfico mais indicado. Ele mostra a evolução ou a tendência de uma variável quantitativa. E, geralmente, essa variável é uma variável contínua, tá? Então, ele é um gráfico muito comum em análises de séries temporais. Vocês querem um exemplo de gráfico de linha? Por exemplo, é muito comum agora a gente ouvir falar sobre a evolução dos bitcoins, que você observa aqui no gráfico de linha, sempre tem o tempo no eixo horizontal e aqui no eixo vertical você tem o valor da variável. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando a evolução
do preço de um Bitcoin. O Bitcoin começou próximo de zero, com valor próximo de zero, né? E aí ele aumentou muito depois de 2017 até 2018 e agora ele está voltando a cair um pouco. Então é sempre assim, um gráfico de linhas tem o eixo horizontal é o tempo e o eixo vertical é o valor da variável. Agora quer ver um exemplo de gráfico de linha que a gente está vendo demais no nosso cotidiano? Olha aí, gente. Vocês reconhecem esse gráfico? É claro que ele não está com aquele design que a televisão mostra, né? Mas esse gráfico é um gráfico da média móvel de 7 dias dos óbitos por Covid-19 no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, vocês observem aqui que no eixo horizontal eu tenho o dia, tá? A evolução dos dias da doença. E no eixo vertical eu tenho a média móvel, tá? Depois a gente vai entender como se calcula a média móvel. Mas assim, é sempre qualquer gráfico que tenha dois eixos, no eixo horizontal e no eixo vertical tem que ter alguma informação, né? Eu não posso fazer um gráfico sem dados, sem informação. Isso não existe. Se alguém fizer isso, é mentira, tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui. No próximo vídeo, nós vamos trazer o box plot. Vocês vão aprender muito, esse gráfico é muito interessante. E não vou falar mais nada não, para deixar vocês curiosos, tá bom? Assistam o próximo vídeo, fiquem com Deus.